Ok, sétimo ano. Então agora a gente vai continuar o estudo da nossa disciplina aí que fala sobre estudo de dimensões. Então agora a gente vai mudar um pouco a nossa tabela de conversão, porque agora a gente vai trabalhar com unidades, com uma grandeza que ela tem duas dimensões. Cálculo de área, né? Lado vezes lado. Então, até agora revisamos medidas de comprimento, que possuem uma dimensão, comprimento. Ao entrarmos na revisão de unidade de área, que possuem duas dimensões, nossa tabela também mudará. O que vai mudar nela? Embaixo de cada grandeza na tabela, ao invés de a gente ter uma unidade, como a gente tinha antes, a gente vai ter dois valores que a gente pode colocar. Então tá aí, ó, nossa tabela de conversão de unidades, unidade padrão metro quadrado. E aí fica um macete muito fácil. Se eu estou trabalhando com m ao quadrado, antes eu estava trabalhando com m elevado a 1, eu colocava um valor numérico embaixo de cada uma das grandezas. Dos múltiplos e submúltiplos dessa grandeza padrão aqui. Como eu vou trabalhar com metro quadrado, a gente vai ter dois valores para colocar embaixo de cada uma. Ou seja, antes a gente multiplicava por 10 ou dividia por 10. Agora a gente multiplica por 100 ou divide por 100. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Então tá aí, ó. Vamos direto lá para a página 91. Realizando os exercícios fica mais fácil a gente fixar o conteúdo. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. A mesma coisa, só que mudou que a gente está levando ao quadrado e aqui a gente já deixou embaixo, ó, espaçozinho para dois valores. Exercício número 5, página 91. Faça as conversões pedidas em cada caso. Então tá aí a letra A. Nós temos que converter 16.000 decímetros quadrados em decâmetro. Olha como é que vai ficar a nossa tabela. Decímetro, milímetro, decâmetro. O que mudou? Embaixo de cada grandeza agora cabe duas unidades. Eu tenho que preencher. Eu não posso botar um valor numérico aqui, botar outro valor numérico aqui. A gente fazia isso quando a nossa grandeza era linear. Uma dimensão. Se são duas dimensões, cabe dois valores numéricos aqui embaixo. E aí já fica nítido como a gente vai fazer a nossa tabela de unidades quando eu trabalhar com volume. Quando a gente trabalhar com volume, é metro cúbico. Então aqui embaixo de cada um desses múltiplos e submúltiplos da unidade padrão, a gente vai colocar três valores numéricos. Mas vamos voltar aqui para o metro quadrado, que é o nosso estudo agora no momento. Então, se o meu valor numérico é 16.000, eu vou trazer a unidade desse número embaixo da unidade do decímetro quadrado. Está aqui, ó. Aqui eu tenho a unidade e uma casa à frente a gente chama de dezena. Então, 16.000 está colocado aqui como o valor numérico dele demonstra, só que agora dois valores embaixo de cada um dos múltiplos e submúltiplos. Se a conversão é para decímetro, não. A conversão é de decímetro para decâmetro. Então eu preciso chegar no decâmetro. O valor numérico ele já alcança o decâmetro. Justamente aqui, ó, na unidade. Eu sempre preciso chegar no mínimo na unidade. Então se eu cheguei aqui à unidade, o que está atrás dele é parte decimal. Então ficou muito fácil, ó. Converter 16.000 decímetros quadrados equivale a 1,6 decâmetros ao quadrado. A gente fez o arredondamento, né? Ó. Nós consideramos esse zero aqui, ó. Deixamos a parte inteira e a primeira casa decimal após a vírgula. Então a letra A, fácil. O que mudou? Dois valores numéricos embaixo de cada múltiplo e submúltiplo e da própria unidade padrão de medida. Letra B. Transformar 4 hectômetros quadrados em centímetros quadrados. Então, eu só tenho um valor numérico nessa medida, que é 4 hectômetros. Então eu vou colocar esse valor numérico aqui, ó, justamente na casa da unidade, lá na tabela do hectômetro ao quadrado. Então está aqui, ó. Aqui eu tenho a unidade que eu teria a dezena. Lembrando, eu só vou ter duas casas quando a minha tabela for em área, cálculo de duas dimensões. Então está aqui, o 4 veio para a casa da unidade. Agora eu preciso chegar em centímetro ao quadrado. Lembrando, decâmetro ao quadrado, dois valores. Opa,
Decâmetro ao quadrado, 2 valores. Metro ao quadrado, 2 valores. Decímetro ao quadrado, 2 valores. Centímetro ao quadrado, também 2 valores, porque eu preciso chegar até na unidade dele. No outro caso, aqui na letra A, eu chego na unidade pela esquerda. Então, a primeira casa já me é suficiente. Nesse caso aqui, eu chego na unidade pela direita, então eu preciso ir até lá fechar essa casinha dele. Convertendo. Transformei o número, agora basta contar como se ele fosse um número normal. A cada 3 casas eu tenho um ponto. Então, converter 4 hectômetros quadrados em centímetros quadrados fica igual a 400 mil centímetros quadrados. Então, ó, 3, 3, 3. A cada 3 casas numéricas, um ponto. Então, está aqui a resposta, igualzinho deve estar no seu livro aí, né? Mas eu gostaria que você fizesse esse exemplo dessa aula que você está assistindo com a gente aí, para ver se dessa forma não fica mais fácil fazer conversão de unidades. Principalmente quando a gente trabalhar de área e quando a gente trabalhar de volume, que é ali para frente. Vamos lá para a letra C? Letra C, converter 500 mil milímetros quadrados em metros quadrados. Então, esse último zero aqui, ó, é a minha unidade. É ele que vem para a unidade do milímetro ao quadrado. Aí eu escrevo o número, ó. 500 mil está aqui. A primeira linha sempre é o número original e a segunda linha é a resposta ao exercício, tá? Então, eu preciso chegar no metro quadrado. Por mais que esse número aqui tenha bastante algarismos, eu não consegui chegar no metro quadrado, ó. Ainda precisei acrescentar um zero. Então, essa é a parte inteira, mesmo que seja um zero, né? Então, vírgula que vem depois é a parte decimal. Então, como que veio depois do 5 aqui é tudo zero? Foi arredondado, né? Então, transformar 500 mil milímetros quadrados em metros quadrados é igual a 0,5 metros quadrados. Está aqui, né? Está aí a conversão e você já deve ter feito esse exercício no livro, mas para fixar aí, prevendo já uma variação de P3, né? Então, e para fixar mesmo o conteúdo, né? Esses assuntos sempre retornam, tá? Letra D. Transformar 0,3 metros quadrados em decímetros quadrados. Então, a unidade não é o 3. A unidade é o 0. Ele vai na casa do metro quadrado. O 3 vai para a casa de trás. Eu não vou colocar esses dois valores aqui embaixo. Eu vou colocar apenas a unidade. A unidade na casa da unidade. Se fosse 30, aí sim, eu colocaria o 0 na casa da unidade e o 3 na casa da dezena. Mas é 0,3, então só o 0 é que fica na casa do metro quadrado, o resto vai para trás. Preciso chegar em decímetro ao quadrado. Então, decímetro ao quadrado não é aqui, ó. Não é aqui. O decímetro ao quadrado, a unidade é aqui, ó. Então, eu só chego lá se eu colocar um 0. Então, transformar 0,3 metros quadrados em decímetro ao quadrado, o que que é? Fica 30 decímetros ao quadrado. O 3 só baixou, eu precisei chegar aqui, ó, e aqui está a minha unidade. Então, fica 30 decímetros ao quadrado. Qualquer dúvida, marca o tempo do vídeo. Professor, fiquei com dúvida no tempo tal, aquela questão ali, no tempo do vídeo. O professor responde lá para você no mural de tarefas. Letra E. Transformar 25 km quadrados em hectômetros. Então está aqui, ó, 25. Nesse caso, 25 coube aqui no quilômetro. Então, a unidade e a dezena. Preciso chegar em hectômetro, já é a casa subsequente, né? Mas eu preciso chegar na unidade dele. Então, ficou 25, só trouxe para baixo. E cheguei na unidade aqui, ó. Quais foram os valores que eu precisei acrescentar? 2 zeros. Então, o que era 25 quilômetros se tornou o quê? 2.500 hectômetros quadrados. Ah, professor, poderia escrever 2,5? Poderia. Então, vamos lá para a letra F. Letra F ficou um número bem extenso, né? Ficou um número bem extenso, ó. 7.500.000 centímetros quadrados. Então, esse zero aqui, ó, vai lá para a unidade do centímetro ao quadrado. Onde é que está a unidade? Está aqui, ó. E daqui para frente eu escrevo o número completo, ó, 7.500.000 centímetros quadrados. Cheguei na unidade com o zero referente à unidade do valor numérico. Eu preciso chegar lá na frente agora, ó, lá no quilômetro.
E o meu número, por mais que ele seja extenso, ele não é extenso o suficiente para chegar lá na unidade do quilômetro quadrado. Eu só chego lá adicionando mais zeros, ó. Então foi adicionado um zero nessa casa aqui, dois zeros aqui porque não tinha nenhum e aqui só um zero. Lembrando, eu preciso chegar na unidade da grandeza. Eu não preciso preencher a grandeza. Se eu colocasse um zero aqui e botasse a vírgula aqui, eu estaria colocando uma dezena aqui. Eu não preciso. Eu necessito chegar na unidade. Então essa conversão fica 0,00075 quilômetros quadrados. Então, ó, o zero está na casa do quilômetro quadrado e o que vem depois é a parte numérica que já estava aqui, ó. Esses zeros aqui eu não preciso trazer, né? Não preciso trazer, eu desconsidero eles. Ele já é um número muito cheio de zeros aqui na frente já. Não preciso Se trouxer, não está errado, mas é desnecessário. Vamos para a letra G rapidinho? Tá aí, ó. A letra G, 0,00085 decâmetro quadrado. Então, a unidade não é esse valor aqui. A unidade é a primeira parte à frente da vírgula. Esse zero aqui, ó. Traz esse zero para a casa do decâmetro, tá aqui. E escreve o número dele normalmente. Tá aqui o número, ó. Exatamente o mesmo número. E eu preciso chegar onde na conversão? No milímetro quadrado. O milímetro quadrado está aqui atrás a unidade, ó. Só chego lá completando zero. Então, por que eu dispensei esses zeros aqui, ó? Porque a minha unidade vai estar aqui agora, não o que está aqui à esquerda. Então, acrescentamos esses zeros aqui, e o que era 0,00085 se tornou 85 mil milímetros quadrados. Ó, onde está a unidade? No milímetro. Sempre a resposta está aqui embaixo, né? Será que tem H? Tem, né? Letra H. Já ficou fácil. Agora a gente vai de primeira. 95 decímetro. O 5 vai na unidade, o 9 vai na dezena. Tá aqui, ó. Aí eu continuo preenchendo com o valor numérico, ó, para chegar onde? Até no decâmetro. Presta bem atenção agora. Eu preciso chegar na unidade do decâmetro. Se eu estou indo para a esquerda, eu vou chegar na unidade pela esquerda. Não preciso vir até a dezena dele, só até a unidade. Então, ao converter 95 decímetro, estou partindo daqui, ó, 95 decímetro, para chegar até o decâmetro, boto duas casas numéricas no metro quadrado e aqui basta botar uma só, que aí já chego na unidade dele. Então, como é que fica? 0,0095 decâmetro. Vamos para a letra I? Então, gente, essa é um exercício bem prático, bem rápido para fixar o conteúdo de conversão de medidas. Então, nós já nos antecipamos dizendo que quando a gente for tratar de tabela de conversão de volume, que é o próximo assunto que a gente já vai editar e já vai botar na aula, agora, embaixo dessas grandezas aqui, ó, do múltiplo e dos submúltiplos, a gente vai colocar 3 valores numéricos. Então, como é que eu vou saber para não me confundir? Simples. Se a unidade é linear em uma dimensão, é uma casa embaixo de cada um. Se a grandeza ela for bidimensional, 2 dimensões, é 2 casas embaixo de cada grandeza. Se a unidade for volumétrica ou de capacidade, ou seja, de 3 dimensões, 3 valores numéricos embaixo de cada grandeza. Não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma. É um exercício prático. Não tem nem cálculo, é só... O único cálculo que a gente tem é colocar zeros quando necessário. A gente não fez nenhuma conta. Então, realmente é um exercício muito fácil. Só que se a gente não praticar, a gente acaba esquecendo. Tranquilo, sétimo ano? Vamos então para a conversão de medidas de volume agora?